Então vamos lá. Na página 58, vem uma mensagem que diz assim: a ação do bem é sempre discreta e contínua, com metas bem definidas. Não se deixa entorpecer quando não compreendida, nem estaciona diante dos obstáculos, porque não almeja promoções pessoais, nem apoia individualismos. Sempre se renova sem fugir às bases, perseverando o tempo afora. Quando os ressentimentos aparecem, de imediato são diluídos no próprio trabalho, não havendo lugar para que se atirem espículos venenosos umas contra as outras pessoas. Jesus é o exemplo máximo que deve servir de modelo, porquanto, mesmo ultrajado, perseguido sistematicamente, perseverou até o fim. Se te vinculas a ele, perceberás o seu ânimo invadir-te o organismo, e nada poderá impedir-te de seguir adiante. Não te preocupes em criar novidades que promovem o ego, mas sustentarás o belo, o bom e o nobre onde estejam. Vitalizado por essa energia, terás resistência para vencer as tentações da inferioridade moral, tornando-te um pouso de esperança para os desalentados e um estímulo para que se ergam os caídos, experimentando grande felicidade em tudo quanto faças, onde quer que te encontres. É interessante que esse final de semana eu participei de uma confraternização, um retiro de confraternização dos fraternistas, né, dos tarefeiros, da casa de Charles Pierre. Atualmente eu estou trabalhando na casa de Charles Pierre, aqui na Garças, né, aqui perto da Lagoa, e eles têm uma fazenda que chama Fazenda Gama Luz, e a gente foi para a fazenda fazer esse retiro e tivemos uns estudos, umas palestras sobre essa questão do fraternista. Mas o grande foco foi na tarefa, né? Falar sobre a tarefa. E a tarefa espírita, né? A tarefa, o trabalho no bem, ele não está vinculado nem à doutrina espírita, nem ao fato de você ser ou não um fraternista, um tarefeiro de uma determinada casa. É a tarefa no bem, que a gente faz independente de ter qualquer compromisso. E essa tarefa no bem, ela tem que ser uma tarefa que vá para além de nós. Então, não é a Karina fazendo uma tarefa, é um trabalhador do pai fazendo a tarefa, né? Então a gente se despe, né? Se retira essa veste que o ego coloca na gente e se coloca a serviço do outro. É, isso tem um fator muito, um estímulo muito grande que é o fato de essa ser a única forma da gente diminuir a nossa dívida, né? O nosso fardo. Então, a ação no amor é aquilo que nos ampara e nos ajuda a diminuir, né, o nosso karma, para quem quiser usar essa palavra. Às vezes, quando o espírito desencarna e se depara, e nós temos esse tipo de história em vários livros, e se depara, né, com a sua história espiritual e vê os horrores que ele cometeu, ele agradece, porque aquele obstáculo, aquela dificuldade que ele encontrou naquela última encarnação foi muito menor proporcionalmente ao que ele havia cometido. Então, nesses exemplos que a gente encontra, né, nos vários livros, eu consigo lembrar agora dos livros da Dona Ivone, né, aquela tem uma trilogia muito linda que ela escreve, e nessa trilogia ela
ela conta essas histórias de espíritos que desencarnaram. Na realidade, são três espíritos que têm uma ligação muito forte, e um contribuiu para que o outro cometesse suicídio, e a ligação deles é muito forte, né? E no pano de fundo a gente tem esses espíritos trabalhando para diminuir essa dívida. E aqui, essa mensagem inicial aqui que a Joana abre o capítulo, ela nos dá uma mensagem dizendo para a gente o seguinte: olha, esse trabalho, ele é um trabalho que não pode ser interrompido, né? Aí a gente pensa, nossa, mas e se eu adoecer, e se eu tiver um problema? Nós não estamos falando desse tipo de interrupção, nós estamos falando do abandono da tarefa. E às vezes a gente já não tem mais condição de realizar uma determinada tarefa, nada impede que a gente troque ela por uma outra tarefa. O importante é a gente estar a serviço do bem e trabalhando a serviço do bem, não é só no nome, né? Ah, eu estou a serviço do bem. Não, tem que estar trabalhando. E ela nos dá aqui o que eu sempre falo que eu gosto muito disso na Joana, é que ela nos dá uma fórmula, um mecanismo, um truque para a gente conseguir fazer isso. E aqui nessa mensagem, o truque que ela dá para a gente é o seguinte: se agarre no modelo. E, assim como ela fala aqui nesse texto, e a gente tem no livro dos Espíritos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Então, quando você se preenche desse modelo, né, se preenche do exemplo dele, você vai sentir o estímulo que você precisa sentir para poder continuar com o trabalho, né? Então, aquele dia que você acorda desanimado e tudo, se agarra, né, com Jesus ali, pede força, pede iluminação e tal, e aí vai vir aquela energia e você vai realizar a tarefa. Eu não vou mentir para vocês, já teve dia de segunda-feira, por exemplo, que a gente tinha esse compromisso aqui, e durante a tarde eu pensava assim: ah, hoje eu não vou dar conta, hoje eu vou ter que cancelar com o pessoal, eu não vou dar conta, eu tô cansada, tô desanimada, tô isso, tô aquilo. Mas aí eu não desmarcava, chegava a hora, eu estava aqui, e quando acabava o encontro, eu estava numa pilha, que assim, se me desse uma pia de louça para lavar, eu lavava mais umas roupas também, que eu estava com uma energia tão grande, porque a gente se enche dessa força, né, que vem do exemplo de Jesus. Então, ela abre essa parte nos falando sobre o trabalho e aonde buscar a força e o incentivo para o trabalho no amor. E aí ela traz para a gente esse capítulo que chama Edificações Duradouras. Então vamos lá. Criar freneticamente atividades novas, delegando o trabalho a outrem, por mais saudáveis que sejam as intenções, é passatempo a soldo do desequilíbrio, né? Então, imaginem que a gente assuma o compromisso de realizar uma determinada tarefa, mesmo que cheio de boas intenções, sempre pensando no bem, a gente começa a se comprometer com outras coisas, e aí a gente começa a ter que delegar aquela tarefa para outra pessoa. Olha, a ideia é boa, é o que ela está dizendo aqui para gente. A ideia é boa e tudo. Só que quando você sai assumindo uma série de compromissos que você não dá conta de cumprir, isso aí demonstra um desequilíbrio. Então é melhor eu virar e falar assim: ó, vou fazer uma tarefa só, mas eu vou fazer ela bem feita, com comprometimento, do que eu sair assumindo um monte de tarefas no final das contas. Eu não consigo realizá-las e saio terceirizando as tarefas. Toda edificação exige planejamento e reflexão, esforço e trabalho estoico, especialmente nas obras do bem. Então, olha só, nós estamos falando aqui de edificações. O texto é edificações duradouras. O que é uma edificação? Edificação é algo que é feito para durar no tempo, né? Então a gente não edifica, não constrói alguma coisa com um ideal passageiro, né? Para dar um exemplo assim bem crasso, bem bobo,
quando a gente vai acampar, a gente não fala que vai edificar ou construir uma tenda. A gente fala que a gente vai armar a tenda, armar a barraca. Por quê? Porque aquilo ali é uma solução provisória. Agora, quando a gente fala de edificação, a gente está falando de uma construção, a gente está falando de algo que tem fundação, né? Que tem ali toda uma estrutura, tem um planejamento. A gente sabe hoje, né? Pensando na edificação, no prédio, na construção propriamente dita, a gente sabe que ali tem um trabalho de cálculos que são feitos para saber quanto que é preciso de cada material para que aquele trabalho, né, para que aquela obra seja segura, seja resistente, né? Então, é algo sério que exige o planejamento. Então, quando a gente se propõe a trabalhar, a fazer uma tarefa, chega para a gente o convite ou chega para a gente a vontade de realizar aquela tarefa, e aí é a hora da gente parar e pensar: eu tenho condições? Né? Então, assim, às vezes a gente recebe um convite aqui. E às vezes, eu fico assim, desorientada, porque eu recebo um convite. Ah, Karina, vem falar aqui pra gente. Eu fico com muita vontade de ir. Mas eu tenho alguns outros compromissos que eu não posso faltar. Então, assim, é muito difícil. Nós temos uma dificuldade muito grande de dizer não. E às vezes esse não que você diz é um não necessário para garantir que a sua tarefa seja uma edificação duradoura, seja algo bem feito. Então, olha, nem sempre que a gente chama a Karina, ela pode vir. Mas quando ela fala que vem, ela realmente vem. Quando ela fala que vai fazer aqui o estudo no tema que a gente pediu, ela faz do jeitinho que a gente falou com ela que a gente queria. Então é importante isso, que as pessoas sintam segurança naquilo que você constrói, naquilo que você vem construindo. Aí aqui fala assim, ó, trabalho estoico. Então, vocês sabem que eu adoro filosofia, vamos falar um pouquinho do estoicismo, uma escola filosófica, que é uma escola que a Joana faz muita referência, e que quando a gente presta atenção no comportamento de Jesus e no comportamento de espíritos muito desenvolvidos, né, a gente consegue ver algumas características muito fortes dessa escola. O estoicismo é basicamente uma escola que acredita em algumas coisas, como, por exemplo, eles acreditam que existem leis naturais, né, que a gente chama de leis divinas, eles chamam de leis naturais, que fazem com que a vida e as coisas funcionem da forma como elas funcionam. Né? Então, que os planetas girem da forma como girem, cada um na sua órbita, que os seres nasçam e morram da forma como nascem e morrem. Então, essa escola filosófica, ela acredita que existe uma lei divina, não, eles não chamam de lei divina, eles chamam de lei natural, que mantém tudo funcionando da forma como tem que ser. Então, assim como a gente conhece a lei com o nome de lei divina, a gente sabe que não há como alterar essa lei. E os estoicos têm ciência disso, de que existe essa lei natural e que essa lei está acima de nós e que não há como modificar essa lei. E aí eles acreditam da seguinte forma, que existem coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão, de ação e tudo. Então, para essas coisas, eu não vou gastar meus neurônios de preocupação. Agora, aquelas coisas sobre as quais eu tenho controle, essas sim, essas eu me preocupo. Então, o exemplo que nós temos aqui é o seguinte: eu quero uma vaga de emprego, tá lá aberta uma vaga de emprego. E aí, eu me candidato, vou lá, faço a entrevista e no final das contas não sou selecionada. A Karina tinha como decidir se ela seria ou não selecionada? Não, isso foge ao meu controle. Essa decisão está fora do meu controle. Agora, o que que estava sob o meu controle? Mostrar para a empresa o melhor de mim.
Então, era comparecer na entrevista dentro do horário, né, bem apresentada, levar o meu currículo todo arrumadinho, me explicar bem, então, estudar as características da empresa. Então, me preparar para aquele momento da melhor forma que eu poderia fazer era algo que estava sob meu controle. Vamos trazer isso aqui para nossa vida, né? É, eu sou mãe e tenho dois filhos. Eu tenho como estar na sala de aula o tempo todo ali do lado deles. Presta atenção, olha só, isso aí é importante. Presta atenção no professor, para de olhar para a parede, esquece o mosquito, não liga para o coleguinha. Olha, não é para morder o lápis, é para prestar atenção no professor. Olha lá, presta atenção. Eu tenho como fazer isso? Não. Então, o que acontece ali dentro da sala de aula está fora do meu controle. Então, eu não tenho como me preocupar com isso, eu não tenho o que fazer sobre isso. Agora, garantir que eles tirem um tempo para estudar dentro de casa, que eles estejam bem alimentados, bem vestidos, que eles tenham acesso a todo o material que eles precisam para estudar e tal, isso é algo que eu tenho controle. Então, o que que eu faço? Eu ofereço para os meus filhos a melhor mãe que eu posso ser com aquilo que eu tenho. Não adianta eu querer ser a melhor mãe do mundo com aquilo que eu não tenho, não. Se eu não tenho essas coisas, essa capacidade, seja capacidade financeira, intelectual, lá o que for, não interessa. Eu não tenho esse preparo, eu não tenho como dar para eles. Agora, dentro do que eu tenho aqui, do meu universo, eu ofereço para eles o melhor de mim. Agora, o que eles vão fazer com isso aí, eu já não tenho controle. Então, esse é outro exemplo. Então, e aí, o que que os estoicos fazem, né? Da onde que vem, né, essa expressão? As pessoas usam muito, né? Ah, ele tem uma face estoica, né? Que é aquela pessoa assim, é, o castelo tá pegando fogo e a pessoa tá com aquela cara de paisagem. Alguém contou uma piada e a pessoa tá com a mesma cara. Alguém veio e falou que vai acontecer uma tragédia e tal e a pessoa tá sempre com a mesma cara. Aí o pessoal fala assim, ah, aquela pessoa tem uma expressão estoica, né? Que não muda. Isso vem de onde? Vem do fato de que se começar a chover aqui uma chuva terrível de granizo, não sei o que eu posso fazer? Eu posso fechar a janela. Eu tenho como mexer na chuva? Não tenho. Então, é aquela pessoa que vai para o aeroporto para pegar um voo 5 horas da tarde. Das 6 horas ninguém chamou, 7 horas ninguém chamou, 8 horas da noite vem lá a funcionária e fala: Olha, gente, o avião está com problema e tal, o voo está atrasado e tal. Eu, passageira, tenho como fazer alguma coisa para mudar essa situação? Não tenho. Né? Aí a gente costuma ver as pessoas se descabelando no aeroporto, brigando com a atendente. Nem eu, nem a atendente tem condição de fazer nada. Às vezes é o mau tempo que fecha um aeroporto. O que que nós vamos fazer? A gente não tem condição de mexer nisso. Então, aquilo que eu não tenho controle, eu também não vou sofrer por causa disso, né? Tem uma passagem muito famosa que um dos grandes nomes do estoicismo é Sêneca. Sêneca tem livros lindos sobre a brevidade da vida, é, ele tem livros maravilhosos. Então, são livros pequenininhos que eu recomendo porque são livros que a gente precisa ler uma vez por ano, tá? Eu leio aqui, não está aqui hoje não, mas Meditações do Marco Aurélio e A Arte de Viver, do Epíteto, eu leio uma vez por ano. Que aconteceu com Sêneca? Sêneca era um estoico, né? E ele estava num barco. E aí começou uma tempestade e o barco mexendo, batendo para um lado, para o outro. O que você espera de um estoico? Que ele fizesse cara de paisagem, né? Porque afinal de contas não tem nada que ele possa fazer para parar a tempestade, parar de fazer o barco balançar e tudo. Só que o Sêneca gritava desesperadamente. Vocês vão lembrar aí de um episódio do Chico no avião que é muito parecido com isso, né? Então, o avião começou a balançar lá quando o Chico estava indo para o Pinga Fogo, né? E o avião balançando, balançando, o que que o Chico fez? Igual o Sêneca, começou a gritar: "Ah, vão cair, vai todo mundo morrer e tal."
E aí, o que que aconteceu? Emmanuel, que era o verdadeiro estoico da situação, virou pro Chico e falou assim: Ô Chico, você já sabe o dia que você vai morrer, e não é hoje. O que que você está fazendo assim? Ah, porque eu acho que eu vou morrer. Então, morre com dignidade. Para de gritar. Então, as pessoas se aproximaram de Sêneca nesse episódio do barco. E, uai, Sêneca, mas você não é estoico, né? Igual o espírita, quando morre alguém querido da gente, né? Que chega, tem sempre aquele irmãozinho que chega assim: ai, você tá chorando, mas você não é espírita? Sou, mas eu sinto. E Sêneca sentiu. Sentiu o quê? Sentiu medo. E o medo deu vontade de gritar e ele gritou. Mas aqui nessa passagem especificamente, Joana está falando de trabalho estoico. O que que ela quer dizer com trabalho estoico? Ela quer dizer que chova ou faça sol, eu continuo trabalhando. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre esses fatores, mas sobre o meu trabalho eu tenho controle. Então, aquilo que você controla, você vai gastar sua energia daquilo. E o que você não controla, você vai esquecer. Agora, vamos imaginar que esse aqui é nosso trabalho. Nós estamos aqui trabalhando, estudando para nos melhorarmos. A Claudinha estava tentando conectar e não estava conseguindo. Se ela não consegue se conectar porque tem uma tempestade que está impedindo a internet de funcionar, existe alguma coisa que ela possa fazer? Não. Aí o que que ela pode falar? Ah, tudo bem, não consegui entrar, vou pegar aqui, vou ler o livro, vou fazer a minha parte, vou ler o livro, fazer uma oração, porque nesse horário eu não ia estar fazendo outra coisa mesmo, então eu vou fazer isso. É o máximo que ela pode fazer, porque ela não tem controle sobre as outras coisas, né? Então, essa questão do trabalho estoico é justamente isso. Você trabalha chova ou faça sol, desde que seja possível, né? Porque se não há possibilidade, é porque existe algo que está fora do seu controle que te impede de realizar aquele trabalho. Seguindo aí, no terceiro, nós estamos no terceiro parágrafo da página 59. Os começos são auspiciosos e rutilantes, assinalados pelo entusiasmo como pela emoção exacerbada. No entanto, perseverar preservar e manter a ação nos dias sombrios de monotonia constitui desafio, que nem todos têm coragem moral de enfrentar com a necessária altivez. Então, no início, fica todo mundo empolgado quando começa a fazer uma tarefa, a trabalhar no bem, a vir aqui para os nossos encontros, né? Se nós fôssemos fazer uma listinha, né? César, Claudinha, o pessoal que chegou agora, a Magda, a Clarissa, a Simone, vocês já são da leva nova. Mas lá no início tinha mais uns outros nomes que não estão mais aqui com a gente. A gente sabe que espiritualmente há um motivo para essas pessoas não estarem mais aqui com a gente. Mais aqui participando do grupo, tá, gente? Não estou falando de desencarne, não. Mas é, só que a gente vê que no início tá aquela empolgação e vamos e tal, e não sei o quê, e aí de repente as pessoas começam a criar outros compromissos, a ficar desanimada. Ai, toda segunda-feira, nossa, segunda-feira já é um dia tão pesado e tal. Então vem o desânimo. E é isso aqui que a Joana tá falando: olha, tem que enfrentar esse desânimo. Como consequência imediata, as pessoas transitam de uma a outra experiência, de um a outro compromisso, abandonando-os todos sob a alegação de desentendimento. Então, é muito comum, né? A pessoa começar uma tarefa toda empolgada e tal, e daí um pouco ela vem. Ah, porque eu não gosto do coordenador da tarefa. Ah, porque a tarefa é feita de um jeito e eu acho que tinha que ser feito de outro. Ah, porque. E aí encontra o problema naquela tarefa, vai para outra tarefa, aí encontra outro problema naquela tarefa e vai para outra tarefa, né? E esse também foi um tema que foi falado lá com que eu estava contando para vocês que eu fui no retiro esse final de semana. Lá no retiro eles também falaram isso, da gente às vezes estar numa tarefa e ter um coleguinha de tarefa ali que é uma pessoa que, né, aquela, o santo não bate. Se você está ali, o coleguinha também tem um motivo, né? A gente fala aqui que a escola está aqui. Resumam, então, os melindres injustificáveis, os ressentimentos e os desertores, porque incapazes de perseverar nos deveres,
passam por vítimas indefesas, atacando e mal falando do que antes lhe constituía emulação e arrebatamento. Então, aquela pessoa estava toda empolgada na tarefa, ela começa, Aí. aconteceu alguma coisa que eu caí, mas nem a gravação parou. Vamos lá. Então a pessoa está toda empolgada ali na tarefa né, e toda dedicada e tal, e aí de repente ela começa a criar aquele problema com algum tarefeiro e com a administração da tarefa e tal, e aí ela passa a ser vítima, né, do ponto de vista dessas pessoas, porque ela começa a querer se posicionar e a tarefa, gente os estudos, para quem não conhece bem isso, a tarefa não vem da gente tarefeiro, não vem do coordenador. A tarefa vem do alto. Então, há uma inspiração divina, há uma orientação. Muitas vezes a gente recebe uma orientação mediúnica, uma orientação divina, que vai nos dizer: olha, a tarefa tem que ser realizada dessa e dessa forma, tem que ter isso, isso e isso. Então, não é alguém que chega e fala assim: olha, eu acho que não fica bom assim, é melhor fazer assim, assado. Não é dessa forma que funciona, né? Assim como ela disse aqui anteriormente que a edificação precisa de um planejamento, a tarefa tem um planejamento. Ela tem aqui, quando a gente abre a tarefa, a gente tem uma oração de abertura, aí depois a gente tem a exposição que é gravada, a gente desliga a gravação para poder fazer, né, os debates. Quem quiser falar de experiência pessoal, ficar à vontade para fazer isso. Fazemos a nossa prece de finalização e acabou. Então, assim, há uma estrutura, né? Então, essa estrutura foi uma estrutura que nos foi inspirada, que nos foi orientada pelo alto. Então, tem um porquê de ser. Só que aí essa pessoa se implica com aquilo e aí fica melindrada quando alguém diz a ela: olha, não tem como mudar a tarefa. A tarefa tem que ser feita dessa forma, né? Então, existem os momentos em que os grupos e tal se reúnem justamente para ouvir, né, o que as pessoas têm para sugerir e tal, e aí a gente, né, ora sobre aquilo, leva para o alto e vamos esperar para ver o que que vem de orientação. Não são sensatos aqueles que abrem novas portas, cerrando os antigos acessos. Edificam ou pretendem executar programas novos em detrimento de outros que se encerram. Então, é aquela pessoa realmente, igual a gente estava dizendo aqui, que fica trocando de tarefa, né? E aí, quando ela vai trocar de tarefa, ela não troca de tarefa numa boa. Uma coisa é você virar e falar assim: olha, gente, eu não vou mais participar dessa tarefa e tal. O motivo não interessa. Às vezes é porque eu realmente estou indisposta com alguém e não quero mais participar da tarefa. Mas eu não preciso criar um conflito, um mal-estar que vai fechar para mim a porta de não poder retornar para aquela tarefa, né? Não ter condições de retornar. Então é disso que ela está falando, dessa pessoa que se indispõe, né? E a gente conhece muita gente que fica pulando de casa espírita em casa espírita porque consegue arrumar confusão numa, vai para outra, arruma confusão, vai para outra, arruma confusão e nunca tá bem, né? Então, assim, nós temos isso. Página 60, primeiro parágrafo. O homem de bem é perseverante e sempre disposto ao labor encetado. Mantém-se discreto e silencia as suas ações benéficas, evitando alardear os feitos e os não executados. Fomenta a esperança e não transfere cargas para o seu próximo. Atua e o seu exemplo sensibiliza outros que passam a ajudá-lo. Não abandona o campo onde semeia a pretexto algum. Para a gente conseguir fazer isso que Joana está falando aqui, que é um trabalho realizado com compromisso e impessoalidade, é preciso que a gente que a gente se retire, né, daquela estrutura egóica na qual a gente vive, naquele ego, né? Ah, eu faço a tarefa, eu sou o coordenador, eu lidero, eu. Não tenho eu. É isso que ela está falando aqui. Para você ser um trabalhador. Gente, para a gente conseguir ser um trabalhador perseverante, não pode ter o eu. Porque se você tem o eu, você está fazendo o trabalho em seu nome. E como a gente falou aqui no início,
Quem trabalha no amor não trabalha em seu nome, trabalha em nome de Deus. Então, você não pode trabalhar em seu nome. Por quê? Porque quando você trabalha em seu nome, se vem alguma coisa contrária ao seu trabalho, você vai levar isso para o lado pessoal. Então, imagina aquela pessoa que faz a campanha do quilo. Ela bate uma campainha lá e a pessoa solta os cachorros. Ah, que vocês estão perturbando, domingo de manhã, não é possível, não sei o que, não sei o que. Ela vai ficar melindrada, vai sentir que aquilo ali foi um ataque pessoal. Só que ela tem que ver que, não, quando ela está ali, ela não tem face, ela não tem nome, ela é um trabalhador. E aí, quando você faz isso, o que que acontece? Essa pessoa te ataca e você só pensa, Deus te abençoe, meu irmão, e vai pro próximo. Entendeu? Porque senão você não consegue. Senão, o que que vai acontecer? Se a pessoa tomar aquilo ali, né, deixar o ego sentir esses ataques, o que que vai acontecer? No domingo seguinte, na hora de acordar para ir para a tarefa, ela vai estar com dor de cabeça, ela vai estar com dor na coluna, ela vai estar passando mal. Ela vai estar principalmente com dor nas juntas, porque essa é uma pessoa que não dobra os joelhos, né? Não vai se envergar diante de ninguém. Então, nós temos aí essa observação de Joana. E aí ela abre aqui um segundo tópico, que ela diz assim: leva adiante a tua tarefa, por mais singela se te apresente. Não a valorizes pelo volume que aparenta, porém pelos benefícios que propicia. Enquanto outros se transferem de um lugar por nônadas, permanece tu. Não deixes ruir a tua construção e empenha-te para concluí-la. Não faltam os companheiros entusiastas hoje que amanhã se convertem em problemas, longe ou perto de ti. Sê o mesmo sempre, no triunfo ou no insucesso, porfiando no bom combate. É, Às vezes a gente realiza uma tarefa que minha tarefa é só uma vez por mês. E aí você tem a sensação que a sua tarefa não é importante. Às vezes aquilo ali vai te dar até um desânimo, uma vontade de largar a tarefa. Mas olha só, por menor que seja essa tarefa, ela tem um impacto na vida de alguém, né? Então é, é como a tarefa de um professor que entra na sala de aula. Tem lá 40 alunos. E aí ele dá uma aula, como a gente falou aqui do estoicismo, ele vai dar a melhor aula que ele pode dar com as condições que ele tem. E aí ele dá a melhor aula do mundo e tá vendo aluno jogando aviãozinho, aluno igual os meninos que eu descrevi aqui, né? Olhando para a parede, olhando para o mosquito, mordendo o lápis, deixando o lápis cair, pegando toda hora, conversando com o coleguinha, olhando para o lado e tal. Mas, e aí ele vai sentir uma vontade de largar aquilo e vai falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Só que aí quando ele pensa isso, ele dá uma olhadinha assim, ele vai ver basta um que esteja prestando atenção na aula dele, que esteja anotando, mesmo que essa criança não tenha conseguido compreender tudo. Só dessa criança estar ali tentando, ele sabe que ele está fazendo a diferença na vida daquela criança. Então, assim, eu dei aula, já dei aula, não foi nem para criança, foi para adultos, em turma, assim, e eu percebia naturalmente que o pessoal não estava interessado e tudo, mas tinha um ou dois ou três que estavam. E aquele um, dois ou três eram os que faziam a diferença, eram os que renovavam a nossa vontade de continuar no trabalho. Mas tinha dia que não tinha ninguém. E aí, se o eu fosse o predominante, olha que era um trabalho privado, era um trabalho para ganhar dinheiro e tudo. Se o eu fosse predominante, eu largava a docência, eu parava de ensinar, eu não ia querer mais fazer aquilo, porque não tem ninguém interessado na minha matéria, né? Então, às vezes, a gente tem uma tarefinha só, que é de vez em quando, é de 15 dias, é uma vez por mês e tal. Trate da sua tarefa como se ela fosse uma coisa assim incrível, fabulosa, porque ela é. Quando chega o dia da tarefa, né?
Quando a gente está realmente comprometido com aquela tarefa, ainda que ela seja uma vez só no mês, quando chega o dia, a gente está numa empolgação, numa energia, a gente se arruma, a gente passa até um perfuminho para ir lá fazer a tarefa, né? Vai todo feliz e contente. Você não tem perfume, não, César? Eu vou te arrumar um perfume. Passa o perfuminho para ir lá fazer a tarefa, para deixar aquele cheiro gostoso no ambiente, né? Aquele rastro assim gostoso, né? E aí você vai lá, realiza a tarefa, volta para casa feliz e contente, aquela sensação de missão cumprida. É isso. A energia que você gerou, sabe, naquela expectativa, no preparo, no ir, no fazer, e na hora que você volta feliz e contente, cantarolando que você realizou sua tarefa. Isso aí já gera uma energia louca, que faz um bem tremendo para a nossa psicosfera. Então, ainda que seja pequenininha, tenha o compromisso e faça o melhor que você pode. Se você achar que você pode mais, procure mais tarefa. Mas se achar que, não tenho certeza, não tenho segurança, fique na sua tarefinha, por menor que ela possa parecer. A própria Joana fala aqui, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. E passando agora para o terceiro tópico, começa assim, ó. Considerando essa questão, Jesus referiu-se em bela e oportuna parábola, conforme narra Lucas, no capítulo 14, versículo 30. Este homem começou a edificar e não pôde acabar a obra. Chegar ao fim de uma empresa constitui um grave compromisso, apenas conseguido por aqueles que são honestos e conscientes no ideal a que se afervoram. Os que deixam interrompida a edificação podem ser excelentes pessoas. Todavia, os seus reais interesses estão em outras motivações que disfarçam com a solidariedade. Não te aflijas por eles ou com eles. Antes, segue o teu caminho e realiza a tua edificação saudável, confiando em Jesus que nunca nos abandona. Então, vejam só, a gente que assumiu o compromisso de vir estudar aqui toda segunda-feira, nós temos um projeto. O nosso projeto é fazer a leitura da série psicológica de Joana, que, se eu não me engano, são 16 livros, nós estamos no volume 7. O trabalho começou lá atrás, né? Então, assim, se a gente for olhar assim, honestamente, quando a gente começou o trabalho, eu pensava assim, nossa, a gente não. Quando é que a gente vai conseguir ler 16 livros? Isso são anos de estudo. São. Mas hoje, quando eu paro e penso, caramba, a gente já está no sétimo. É muita coisa. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente foi fazendo, foi construindo essa edificação. Tivemos momentos em que uns se afastaram, depois outros, e aí os companheiros continuaram com o projeto, mas estamos todos comprometidos aqui, estamos todos linkados nesse projeto, nessa edificação. E aí o que que acontece? Alguns de nós vai sair do projeto antes da hora, como aconteceu antes da hora do projeto concluir, tá, gente? Como aconteceu com o Evandro, né? Que foi para o outro plano, ele vai continuar o projeto de lá, né? Mas nós aqui, enquanto estivermos, vamos continuar com o nosso projeto, com a nossa edificação, com o nosso compromisso. Então, para a gente resumir aqui, eu acho muito interessante, né? Eu e a Jaque, a gente brinca muito que são as deucidências, né? Porque coincidência a gente sabe que não existe, então são as deucidências. Em como as coisas estão todas linkadas, todas unidas, todas concatenadas, né? Eu disse aí no início do nosso encontro que esse final de semana eu fui para um retiro de confraternização da outra casa que eu trabalho. E lá nesse retiro o que se falou muito foi sobre o trabalho, a tarefa, o fraternista, né? Então, assim, o nosso papel, o nosso compromisso. E uma coisa que eu sempre falei muito na casa, eu sempre falo muito sobre isso, é que as pessoas confundem trabalho voluntário com trabalho facultativo.
Trabalho facultativo é aquele que eu faço quando eu quero, quando eu tiver afim, facultativo, faço se quiser. Agora, o trabalho voluntário é um trabalho que você assume um compromisso, então o trabalho se torna obrigatório. Só que é um trabalho que não é remunerado. Então tem muita gente que acha que por ser voluntário, ele tem a liberdade de falar, "Ah, não, essa semana eu não vou e tal." Só que a casa, a estrutura, o compromisso está contando com aquela pessoa. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de que, por menor que seja o nosso papel, né? Nós somos pecinhas de um grande quebra-cabeça. Então, a gente tem um lugar naquele projeto, naquela construção, naquela edificação, e a gente vai fazer falta, né? Então, pensando nisso, vamos assumir os nossos compromissos, né? Assumir o nosso trabalho no amor como um compromisso. E respaldados aqui na orientação de Joana, vamos buscar a energia, a força, a garra para continuar nessa tarefa no nosso modelo e guia, que é Jesus. Então, aquele dia que der um desânimo, que aparecer muito obstáculo, vamos lá, Jesus me ajuda, Jesus ser comigo, Jesus, vamos lá, eu preciso realizar esse trabalho. E toca para frente. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje.